A paz e a graça aos amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Estamos aqui para darmos continuidade à série Noé. Hoje vamos falar a porta que se fechou, que se encontra em Gênesis capítulo 7, do versículo 10 ao 12 e Mateus 24 também. Vamos à leitura de Gênesis, que diz assim: E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva abundante sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Em Mateus 24, no versículo 38, nos diz assim: Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Amém, meus amados? Vamos lá, darmos continuidade a mais um estudo da série Noé. Por que será que o Mestre fala em Mateus que a sua volta será semelhante aos dias de Noé? Por que Cristo faz esse paralelo entre o livro de Gênesis e Mateus? Porque, meus amados, o Eterno, o Criador, ele anuncia o fim desde o princípio. Isso está lá em Isaías 46, versículo 10. Então, o começo é o fim e o fim é o começo. Se olharmos nessa perspectiva, tudo vai estar conectado: futuro, passado e presente. Deus, ele é um Deus atemporal, não está preso ao nosso tempo e ao nosso espaço. Por isso, Noé tem esta conexão com o tempo do fim. O que foi que Noé fez? Noé pregou, anunciou que iria chover, mas o povo não deu ouvido. Hoje, sabemos que essa chuva representa Cristo. Então, no nosso tempo, não é diferente. Anunciamos a volta de Cristo, mas eles não dão crédito. Mas quando ele menos esperar, a chuva vem, a porta se fecha e não há mais tempo para eles. Então, amados, o que nós devemos fazer? O nosso ponto de partida inicial: fazermos a arca. O que é fazermos a arca? Levar a mensagem para muitos, porque Cristo é esta arca. Cristo nos reveste de betume por dentro e por fora. Primeiramente, nós levamos a mensagem. Às vezes nós se sentimos sozinhos. Creio que todo mundo já foi evangelizado um dia por alguém. Eu fui evangelizado. Da forma qual eu fui evangelizado, aceitei a Cristo de uma maneira não muito legal, que depois eu venho contar o meu testemunho. Mas da mesma forma, como o próprio Paulo diz aos Coríntios: porque primeiramente vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, amado, o que nós recebemos, nós devemos transmitir. Se eu fui evangelizado, hoje em dia eu faço o ID. Levo a mensagem de Cristo para muitos que estão perdidos. Isto é construir a arca. Às vezes nós vamos estar sozinhos, sim, mas Deus está conosco. Às vezes vamos escutar piadas e zombarias, como zombaram de Noé daquela época, e não creram que a chuva viria. Hoje não é diferente. Nós pregamos dizendo que Jesus volta e muitos não dão crédito. Eu escuto isso há muito tempo, dos meus avós, dos meus antepassados, e até agora nada. Porque Deus deixou um tempo determinado, meus amados, para a raça humana. Lá em Gênesis 6, versículo 3, diz que o Senhor fala que o meu espírito não agirá para sempre no homem. 120 dias serão os seus dias.
Senhor está nos mostrando que a raça humana viveria não 120 anos, mas Ele está nos mostrando a mensagem espiritual para 120 jubileus, que os jubileus eram 50, o ano de libertação. Então, se nós fizermos o cálculo, 50 vezes 120 vai dar-nos 6.000 anos, fazendo ligação com o ano 600 da vida de Noé. Porque quando Noé completa 600 anos, vem um dilúvio sobre esse povo que estava zombando, que não estava dando crédito à mensagem, que era a mensagem da graça, a que Noé pregava, porque ele avisava que a chuva vinha. E hoje nós avisamos que Jesus volta, Jesus vem, que Ele é essa chuva, e vai trazer juízo e regozijo para aqueles que estão dentro da arca. Então, eu vejo que muitos estão cegos pelas concupiscências dos olhos da carne deste mundo e não estão percebendo o que está acontecendo. Nós vemos que quando Noé fala que, no versículo 10, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra a água do dilúvio. O Senhor sempre vai nos conectar com o número 7, porque o Senhor deixou 6.000 anos, como eu falei, para a raça humana. A raça humana vai viver 6.000 anos. Foi no ano 600 da vida de Noé que a água veio, que o dilúvio veio sobre a terra, nos conectando para o 6º milênio, que depois desse tempo vai se iniciar o 7º milênio. Então Cristo vem no 7º dia, dando início ao 7º milênio, como foi visto aqui em 1 Reis capítulo 18, versículo 43, que Elias manda o seu servo olhar para ver se vinha chuva. E o servo foi e olhou, não viu. Depois voltou e disse, não vi nada. E 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. E por fim, o servo foi 1, 2, 3 vezes, até chegar na 7ª vez. E quando ele vê, na 7ª vez, do mar subiu uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Sabemos que ali é a representação de Cristo. E sabemos que no contexto, Elias corre, porque vai vir abundante chuva. Então nós vamos ver que Deus vai sempre nos ligar ao número 7, na 7ª vez. Na 7ª vez. Depois de 7 dias. Então, essa conexão vai nos levar para sempre o 7º milênio. E o povo que não deu crédito à palavra de Deus, a atitude das pessoas nos dias de Noé iria prevalecer novamente, pouco antes da vinda de Cristo. Como no primeiro caso, Deus seria considerado tão distante dessas pessoas que estão despreocupadas com as atividades humanas do dia a dia na terra, que a vida continuaria como sempre. Mas eles não iriam dar crédito. As pessoas seriam indiferentes quanto à sua verdadeira condição espiritual e cega diante do eminente julgamento de Deus. Deus fala em sua palavra que vai julgar o mundo, que tem um trono branco, que se abrirão o livro nos fins dos tempos. Assim como não houve salvação fora da arca, meus amados, também não haverá salvação fora de Cristo, porque Cristo, Jesus, Ele é a arca. Ele é a arca que salva essas pessoas. Então, nós podemos ver um ponto chave dado por Cristo e entender que as pessoas estarão tão preocupadas com os cuidados desta vida que ignorarão seu Criador. Já aconteceu antes e isto acontecerá novamente no tempo do fim. A apostasia está acontecendo. Muitos estão vendo. Este é um sinal, como esses sinais dos dias de Noé para a volta de Cristo. Nós vemos que
as pessoas não vão dar crédito. Da mesma forma como o apóstolo Paulo predisse, da mesma forma generalizada de egoísmo que dominaria os pensamentos das pessoas nos últimos dias, ele falou isso em Timóteo, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. Dele quem? Do próprio Criador. Isso está em Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Então, o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, comparado ao tempo de Noé. Nós vemos que lá em Gênesis 7, no versículo 12, finalzinho, diz que a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nós vamos ver 40 dias e 40 noites. O número 40 nos indica um tempo de preparação para o povo se arrepender. Nós vamos ver que o Senhor está nos mostrando em análise ou em perspectivas diferentes. Não vai existir uma linha linear de assuntos cronológicos para Deus. Devemos entender a maneira que Deus trabalha com nós seres humanos. Existe análise em quase toda a Bíblia. Nós vamos ver sentidos literais, simbólicos, alegóricos. Nós vamos ver analogias duplas de referências dentro das Escrituras. Figuras de linguagem são meios de Deus se comunicar com os seres humanos. 40 foi um tempo para que o povo venha se arrepender, para que eles se preparem e reconheçam que Ele é Deus. Não foi de repente que veio o dilúvio, meus amados. Foi todo mundo avisado. E hoje é a mesma história, se repete. Muitos não estão nem aí. Jesus está voltando. Deus deu um tempo. Porque está acontecendo essa pandemia no mundo todo. Porque Deus deixou quarentena, nos levando para o número 40. Número de arrependimento. Para que o povo se preparasse por algo que está por vir. Será que Deus está alertando os seres humanos, dando uma chance para eles se arrependerem? Por quê, meus amados? O mundo está desapercebido. O mundo estava totalmente desapercebido para as coisas de Deus. Deus teve que tratar desta maneira com os seres humanos, para que eles acordassem e percebessem que Ele está no controle. E quando essa porta se fechar, muitos vão pedir misericórdia. Por isso Deus trancou por fora, para que Noé não tivesse misericórdia e abrisse e esse povo entrasse. Por isso, no nosso tempo, quando a porta da graça se fechar, muitos não vão ter chance. Em breve Jesus voltará e dará início ao fim de todas as coisas. É para que nós venhamos, amados, reconhecer que Ele é em nossas vidas. E que nós venhamos falar deste amor de Jesus para os próximos. E dizer que Ele está bem próximo. Para que muitos não venham ser pegos de surpresa, como foi no tempo de Noé. E que a porta não venha se fechar e eles não tiverem mais tempo. Por isso Deus dá esse tempo. Aqui nós não estamos numa linha cronológica espiritual, porque Deus, no sentido espiritual, Ele mostra de perspectivas diferentes, a pontos diferentes, para que nós venhamos
entender o que Ele quer transmitir para a raça humana. E é isso, Deus está dando um tempo de preparação para esse povo se arrepender e reconhecer antes que a porta da graça se feche e o nosso Senhor volte para buscar a sua igreja e o povo santo. Os sinais da volta de Cristo estão aí, acontecendo. Basta você crer ou não. 6.000 anos para a humanidade, 120 jubileu. Nós vamos completar, estamos próximos desses 6.000 anos. Deus determinou um tempo e Ele vai cumprir esse tempo. Amém, meus amados? Fiquem todos na paz. Este foi o vídeo de hoje da série Noé. E compartilhe, se inscreva no canal para que o canal cresça. Dê o seu joinha para que muitos, não para o ego das pessoas, mas para que muitos reconheçam a palavra de Cristo e seja transmitida para outros. E outros venham crer que Jesus é a salvação. É isso que nós devemos fazer. O joinha que nós damos, o like, é para que muitos venham reconhecer o vídeo e ouvir a palavra de Deus, que entre no coração dele como uma espada de 2 gumes. Esta é a mensagem da série Noé de hoje. Paz e graça. Amém.